Bom, minha gente, nós vamos conversar agora sobre o artigo 3º. Esse artigo 3º, ele trata da aplicação do limite máximo do regime geral para os benefícios concedidos pelo regime próprio. Então, criada a previdência complementar, tá? O que é criar a previdência complementar? É ter a aprovação do regulamento do plano de benefícios, inclusive publicada a portaria que aprova esse plano de benefícios. Muito bem, o que acontece? Esse marco vai ser o divisor de águas entre o que eu posso chamar de servidores antigos e servidores novos. Os servidores novos que ingressem realmente após a criação da Previdência Complementar, eles vão ter benefícios até o teto pelo regime próprio e, na medida em que queiram se filiar à Previdência Complementar, vão ter a complementação feita pela FUNPRESP. Os servidores antigos, que já estão no serviço público, antes de entrar em vigor aí a Previdência Complementar, eles podem ficar como estão, com o total dos seus benefícios garantido pelo regime próprio, ou podem optar pela Previdência Complementar. E se optarem pela Previdência Complementar, esses servidores antigos vão ter benefícios até o teto, pagos pelo regime próprio, e a complementação feita pela FUNPRESP. Então, aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime próprio de previdência dos servidores federais, aos servidores e membros referidos no caput do artigo 1º, dos vários poderes, legislativo, executivo, judiciário, tá? Os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, que tiverem ingressado no serviço público a partir do início da vigência do regime de previdência complementar. Então, eles ingressam a partir do momento em que já existe ali a previdência complementar funcionando, tá? Independentemente de sua adesão ao plano de benefícios. Então, o servidor novato, tenha ele aderido ou não a plano de previdência complementar da FUNPRESP, o próprio vai pagar para ele benefícios até o teto do regime geral, tá? E aplica-se o limite máximo, tá, para os servidores que ingressaram no serviço público até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar e nele tenham permanecido sem perda do vínculo e façam prévia e expressa opção pela previdência complementar, tá? Então, aplica-se o limite máximo do regime geral a benefícios pagos pelo regime próprio dos servidores federais, tá? Dependendo da questão do ingresso e da opção para os antigos, tá? Então, no caso, tá? A partir do início da vigência do regime de previdência complementar, se o indivíduo ingressou nesse momento para frente, tá? Independente dele aderir à previdência complementar, o próprio garante benefícios até o teto do regime geral. No caso do que entrou antes do início da vigência do regime de previdência complementar e estava no serviço público sem nenhuma perda de vínculo efetivo, e aqui eles têm que exercer a opção prévia e expressa pela previdência complementar, eles também vão ter o teto, tá? Então, aqueles que estavam lá no serviço público antes do início da vigência, ingressaram no serviço público antes do início da vigência do regime de previdência complementar e permaneceram no serviço público, tá? Sem perda de vínculo efetivo e exercem a opção prévia e expressa pela previdência complementar. Então, eles já estavam lá e eles querem ter regime próprio, isso não é querer, é obrigado, não tem querer, eles são obrigados, são vinculados, e FUNPRESP, Previdência Complementar. Eles aqui, gente, no caso regime próprio, filiação obrigatória, a gente já sabe disso, eles fazem opção prévia e expressa pela FUNPRESP, significa que ao fazer essa opção, o próprio vai garantir para eles benefícios até o teto do regime geral.
Muito bem. Então, né, a data da publicação, da aprovação do regulamento do plano de benefício é que vai dividir os servidores em antigos e novos. Não é a Lei 2.618, não é o decreto ou o ato do poder que cria a FUNPRESP, não, tá? Não é a aprovação de estatuto, nada disso. É a aprovação, a publicação da aprovação do regulamento do plano de benefício, que divide os servidores, tendo visto o seu ingresso no serviço público, em antigos e novos, tá? Então, né, no caso do Poder Executivo, nós temos a Lei 12.618, que autoriza a União a criar as FUNPRESP. Temos o Decreto 7.808, de outubro de 2012, que cria a FUNPRESP do Executivo e também já define, né, um convênio aí que vai ser feito com o Poder Legislativo. Nós temos a portaria da Previc número 604 de 2012, que autoriza o funcionamento da FUNPRESP, tá? Não é essa que é o divisor de águas. A que vai ser o divisor entre antigos e novos servidores vai ser a portaria de TEC Previc do Ministério da Previdência número 44 de 31 de janeiro de 2013, publicada em 4 de fevereiro de 2013, que aprova o regulamento do plano de benefícios da FUNPRESP do Executivo. Então, em 4 de fevereiro de 2013, nós temos a publicação da aprovação do plano de benefícios da FUNPRESP do Executivo. A partir de 4 de fevereiro, quem ingressa é novo e vai se submeter à questão do teto para benefícios do regime próprio e eventual complementação somente se optar pela previdência complementar, tá? Bom, no caso do judiciário, tá? A FUNPRESP aqui, né, do judiciário, do executivo, né, nós temos a aprovação, tá? Em 31 de janeiro do regulamento do plano de benefício, mas a publicação em 4 de fevereiro. No caso da FUNPRESP do judiciário, nós temos a portaria 559 de 11 de 10 de 2013, aprovando o regulamento do plano de benefícios da FUNPRESP do judiciário. E essa portaria é publicada em 14 de outubro de 2013. Então, para servidores do Executivo, servidores, né, do Legislativo, a data que divide os servidores em antigos e novos é 4 de fevereiro de 2013. Para aqueles, né, que são do Judiciário, o divisor de águas é 14 de outubro de 2013, quando se publica a aprovação do regulamento do plano de benefícios. Então, para servidores antigos que fizerem opção pela previdência complementar, a Lei 12.618 garante um benefício especial. Vamos ver aqui a lógica, antes de a gente mostrar os outros quadros. Eu tenho um servidor que ele recebe 10 mil. Durante 2 anos foi esse o salário dele. Ele vinha contribuindo com 11% para, esses 11% aqui, vão para o regime próprio. Quando é aprovado o regulamento do plano de benefícios da FUNPRESP, do Executivo, em 4 de fevereiro de 2013, ele entende que ele quer fazer o seguinte, olha só como é que vai ficar, ele fez opção pela Previdência Complementar. 4.159, ele vai pagar aqui 11% para o regime próprio de Previdência Social. E vai pagar uma contribuição para a Previdência Complementar. Ok? De modo a ter um plano de previdência complementar junto à FUNPRESP que garanta a complementação de benefícios no futuro. Muito bem. Veja só. Nesse caso, eu vou ter um servidor que durante 2 anos ele contribuiu sobre 10 mil. Ou seja, ele contribuiu
acima do teto do regime geral. Ele teve uma contribuição sobre 10 mil, sendo que ele não vai ter cálculo de benefício do regime próprio utilizando esse valor de 10 mil. Tá? Uma vez que ele faça opção pela Previdência Complementar, ele vai ter os benefícios, né, do regime próprio limitados ao teto do regime geral. E o que vai acontecer com a contribuição que ele fez sobre valores acima do teto? Essa contribuição vai se aproveitar de alguma forma, e essa forma é o cálculo de um benefício especial. Então, vamos ver como é que funciona esse benefício especial. Então, eu tenho servidores antigos sem opção. Se esse servidor antigo for um servidor que ganha 10 mil reais e ele não optou pela Previdência Complementar, ele vai continuar contribuindo com 11% para o regime próprio. E os benefícios dele vão ser calculados tendo em vista os 10 mil reais e vão ser concedidos pelo regime próprio. Mas um servidor que ganhe 10 mil reais e tenha optado pela Previdência Complementar, ele vai, como vimos, né, ali no quadrinho anterior, quebrar a contribuição dele. Ele vai pagar 11% sobre 4 mil, esse teto de hoje, 159 para o regime próprio, e vai fazer uma contribuição por ele definida para a Previdência Complementar. Tá? Então, com opção acontece isso, de modo que no caso do servidor que fez opção, a responsabilidade do regime próprio pelo benefício é até o teto do regime geral. O restante, a Previdência Complementar, que ele optou por ela, vai providenciar a garantia, sem que se chegue a 10 mil. Então, sem opção, tá? Com a remuneração de 10 mil, ao se aposentar, ele calcula o benefício utilizando na média o valor de 10 mil. Com opção pela Previdência Complementar, esse servidor que tem a remuneração de 10 mil, não contribui mais sobre 10 mil, só contribui até o teto, e ao se aposentar, recebe benefício até o teto do regime geral, isso aqui ele recebe do regime próprio, e um benefício especial, que nós vamos aprender a calcular, que é pago pelo ente, e uma complementação, que é paga pela FUNPRESP. Então, ele não recebe somente o teto do regime, né, geral, sob a forma de benefício do regime próprio, e a complementação da FUNPRESP. Além dessas duas situações aqui, tá? Ele vai ter calculado um benefício especial, tendo em vista as contribuições que ele fez anteriormente, além do teto do regime geral. Então, é assegurado aos servidores e membros referidos no inciso 2 do caput o direito a um benefício especial, tá? Calculado com base nas contribuições recolhidas ao regime próprio dos servidores, né, seja regime próprio da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, observada a sistemática estabelecida nesse artigo e também o direito à compensação financeira dos valores da contribuição entre os regimes. Então, os servidores que tiverem ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar, que não tenha tido nenhuma quebra de vínculo, tá? E que eles optem pela previdência complementar, vão ter direito a um benefício especial, tá? Então, os direitos garantidos é esse benefício especial e caso ocorra mudança de regime, as contribuições que eles fizeram anteriormente também vão ser objeto de compensação financeira entre os regimes. Então, o benefício especial usa o que ele contribuiu para além do teto do regime geral anteriormente à sua opção pela Previdência Complementar. Então, como calcular o benefício especial, tá? Vai se levar em consideração as remunerações que serviram de base de cálculo da contribuição para o regime próprio desde julho de 94, anteriores à data da mudança de regime. Então, aquele servidor que vinha, né, recebendo 10 mil reais e faz opção pela Previdência Complementar,
eu vou considerar que antes da opção pela Previdência Complementar, onde se dá uma mudança de regime, ele tinha contribuições sobre esses 10 mil, então eu vou levar em conta essa remuneração de 10 mil. Se no passado ele tinha ganho, né, 8 mil, 9 mil, 10 mil, eu uso essas remunerações para poder iniciar o meu cálculo do benefício especial. Então, veja só. Então, utiliza-se as remunerações que serviram de base de cálculo para as contribuições, se atualiza as remunerações pelo IPCA, tá? Dentre essas remunerações, se escolhe as maiores remunerações correspondentes a 80% do período desde julho de 94. Essas remunerações, correspondentes a 80% do período, vão ser colocadas numa média aritmética. Se faz a média aritmética das remunerações desde julho de 94, considerando-se 80% do período e se escolhe aí os maiores valores. Tá? Aqui nós temos então, né, o primeiro passo para o cálculo do benefício especial. Calculou a média aritmética das maiores remunerações, né, correspondendo a 80% do período, eu obtive M, média aritmética. Dessa média aritmética das remunerações, então quem ganhou 10 mil, 9 mil, 8 mil, tá? 7 mil, vamos dizer que a média deu 7.800, tá? Muito bem, fiz a média, agora eu vou deduzir da média aritmética o teto do regime geral. Então a pessoa, né, a partir de 4 de fevereiro de 2013, optou por ter próprio e previdência complementar. Mas antes dessa data, ela tinha remunerações bem maiores que o teto, 10 mil, 9 mil, 8 mil. Então, eu vou fazer a média dessas remunerações, todas atualizadas, né, utilizando os maiores valores. Obtive a média, eu vou calcular a diferença entre a média e o teto do regime geral. Muito bem. Calculei a diferença entre a média e o teto do regime geral. Nessa diferença aqui, eu vou aplicar um fator de conversão. Então, vamos dizer que a média deu 7.800, o teto 4.159. Aí eu acho essa diferença, né, de 3 mil e poucos reais, né? Sobre essa diferença, eu vou aplicar um fator de conversão. Então, eu vou aproveitar de alguma forma o excedente do teto. Essa diferença é exatamente o excedente do teto. Eu tirei da média de remunerações do período, correspondendo essa média, né, aos maiores valores que são aproveitados aí. Então, eu tiro dessa média o teto, vejo o que excedeu o teto no período e sobre esse excedente do teto eu vou aplicar um fator de conversão, ok? Então, né, sobre a diferença aqui eu aplico o FC, fator de conversão. Sobre o excedente do teto do regime geral eu aplico o fator de conversão. Então, né, a diferença da média menos o teto, aplico o fator de conversão, mas eu tenho que descobrir como é que eu calculo esse fator de conversão. Vamos dar uma olhada aí no parágrafo 2º, a gente depois continua calculando o benefício especial. O benefício especial ele vai ser a diferença entre a média aritmética simples das maiores remunerações anteriores à data da mudança do regime, que foram utilizadas como base para as contribuições do servidor ao regime de previdência da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Essas remunerações que vão entrar na média são atualizadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgado pelo IBGE, outro índice que vem a substituir o IPCA. Tá? E essas remunerações são correspondentes a 80% de todo o período contributivo, desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior a julho. E vai se fazer, então, a diferença entre essa média e o limite máximo a que se refere o caput do artigo, ou seja, diferença entre a média e o teto do regime geral, e sobre essa diferença se aplica o fator de conversão. Então, a primeira providência para calcular o benefício especial
é achar a média aritmética simples das remunerações, das maiores remunerações anteriores à mudança do regime, para, a partir do momento que eu tenho essa média aritmética das remunerações, eu deduzo da média o teto, e a diferença média menos o teto do regime geral, eu vou utilizar para aplicar o fator de conversão, tá? Então, eu faço a média aritmética simples, tendo em vista remunerações, né, dele enquanto servidor federal, municipal, estadual do Distrito Federal. Atualizo essas remunerações todas pelo IPCA, outro índice que substitui o IPCA, tá? E eu aproveito, né, das remunerações todas atualizadas, 80% do período, né, esses 80% vão ser exatamente aqueles meses que tenham maior remuneração, tá? E daí eu faço a diferença entre a média e o limite máximo. E aí vocês não vão ver que está escondidinho, mas olhem o artigo aí no parágrafo 2º, que nós vamos multiplicar pelo fator de conversão. Então, a diferença entre a média e o teto eu multiplico por um fator de conversão. Então, vamos ver esse fator de conversão. Esse fator de conversão, tá, que vai ser aplicado na média, é a divisão da quantidade de contribuições pelo tempo total de trabalho, de contribuições que deveria ter o servidor, tá? Então, eu vou mostrar aqui, né, no caso, o FC tem que ser no máximo 1, e como é que a gente calcula? O FC é o tempo de contribuição dele dividido pelo tempo total. Então, o TC aqui, desculpe, o FC, que é o fator de conversão, eu vou dividir a quantidade de contribuições, a pessoa tem, sei lá, 2 anos de serviço público, ela vai ter, né, 24 contribuições, mais aquela contribuição sobre o 10º, daria 25, 26, né? E divide pelo montante total de contribuições que a pessoa teria, o homem em 35 anos, a mulher em 30, o professor em 30, a professora em 25, tá? Então, esse tempo total de contribuição, para um homem, 35 anos vezes 13 contribuições por ano, daria 455. A mulher ou professor de ensino infantil fundamental ou médio tem que ter 30 anos de contribuição, onde faz 13 contribuições, contando com a do 13º, teria 390 contribuições. A professora, 25 vezes 13, né, daria 325. Então, eu vou dividir a quantidade de contribuições por esse total de contribuições que a pessoa teria quando fosse aposentar aos 35, 30 anos de contribuição, ou 25 no caso da professora. Então, né, o fator de conversão, eu tenho primeiro o TC, que é a quantidade de contribuições, né? Então, eu sei que o fator de conversão, vou botar aqui, é igual a TC dividido por tempo total, não é? Então, para achar o TC, eu vou pegar a quantidade de contribuições mensais efetuadas para o regime de previdência da União, efetivamente pagas pelo servidor titular de cargo efetivo da União ou membro do Poder Judiciário, Tribunal de Contas ou Ministério Público, até a data da opção, tá? O TT, que é esse tempo total, vai ser 455, lembrem-se, 455 é 35 anos de contribuição vezes 13 contribuições. Quando for um servidor, né, homem aí, de qualquer dos poderes, né, ou membro do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Poder Judiciário. O TT que eu vou usar para dividir para a mulher e o professor, isso daqui corresponde a 30 vezes 13, é de 390. E no caso da professora, né, que trabalha na educação infantil, no ensino fundamental, ensino médio, tá? 25 vezes 13, que dá 325, ok? Então, o fator de conversão, que é este, TC sobre TT, eu posso ter, né, esse TT sendo, na verdade, 455, 390 ou 325, tá? E o tempo de contribuição é a quantidade de contribuições que o servidor fez antes da mudança de regime, antes de passar a ter próprio e previdência complementar.
Esse fator de conversão ele vai ser ajustado pelo órgão competente para conceder o benefício quando existir lei complementar naquele ente que trate de aposentadoria para o servidor com deficiência ou servidor que exerça atividade de risco ou que exerça atividade sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, quando já houver regulamentação por lei complementar do direito àquela aposentadoria com menor tempo de contribuição, esse fator de conversão vai ter que sofrer um ajuste, tá? Isso vai depender de cada situação, tá? Porque tem ente que tem lei complementar, tem outros que não tem. Vamos lá. Então, o benefício especial, ele é pago pelo órgão competente da União por ocasião da concessão da aposentadoria, inclusive por invalidez ou da pensão por morte para o dependente do servidor, tá? Enquanto perdurar o benefício pago por esse regime, inclusive junto com a gratificação natalina. Então, quando a pessoa se aposenta, ela vai receber a aposentadoria do regime próprio, valor até o teto do regime geral. Vai receber o benefício especial, que é a União que paga. E vai receber, tá? Né, aqui também a complementação, que quem paga é a Funpresp. Ok? Muito bem, vamos lá. Então, aqui, o benefício especial ele vai ser calculado, né, dessa forma e atualizado. Ele tem que ser atualizado pelo mesmo índice aplicável ao benefício de aposentadoria ou pensão mantido pelo regime geral. Então, significa que o benefício especial vai ser atualizado hoje, no caso, seria pelo INPC, que é o índice que atualiza os benefícios concedidos pelo regime geral de previdência. O prazo para a opção do servidor antigo que queira ter própria previdência complementar é de 24 meses, contados a partir do início da vigência do regime de previdência complementar. Então, significa dizer que servidor do executivo tem aquela data que é um divisor de águas, que é 4 de fevereiro de 2013. A partir dessa data, ele terá 24 meses para optar ou não pela previdência complementar, caso queira, né? O exercício dessa opção do servidor antigo é irrevogável e irretratável, não sendo devida pela União e suas autarquias e fundações públicas qualquer contrapartida referente ao valor dos descontos já efetuados sobre base de contribuição acima do teto do regime geral. Então, há o cálculo do benefício especial e aí termina o compromisso da União com esse servidor que optou pela previdência complementar, tá? Bom, isso aqui nós vamos examinar na nossa próxima aula. Até lá!